Você conhece alguém que ame o Senhor Jesus, que viva uma vida dedicada a Ele, mas que, por alguma razão, parece estar sempre abatido, oprimido, desanimado? Alguém que não consegue romper, que tem dificuldades em seus relacionamentos, enfim, alguém que aponta para algo que não está certo, para alguém que não está tão cheio assim do Espírito, ou pelo menos deveria sinalizar o quão cheio está em uma vida em paz, mas em harmonia, com alegria. É tão fácil encontrarmos pessoas assim na igreja, que buscam ser cheias do Espírito de Deus, que buscam os dons espirituais, mas que por alguma razão não conseguem entender, parecem viver uma realidade completamente oposta de opressão, de prisão, de limitações, de sofrimento e angústia. Se você conhece ou se você mesmo se identificou, esse vídeo é para você. Eu quero te convidar a assistir com atenção esse podcast, que vai tratar de assuntos profundos, como raízes existentes nas vidas daqueles que já receberam o Espírito Santo, amam o Senhor Jesus, mas se sentem aprisionados com frutos que trazem profunda infelicidade e impedimento aos propósitos do Senhor. Não deixe de compartilhar com pessoas que você pode lembrar e de comentar aqui, se inscrevendo também no canal e ativando os sininhos das notificações. Eu sou Ediomari Nóbrega, sou mestre em teologia, sou autora de alguns livros, entre eles É Assim que Venço Minhas Guerras. Se você deseja se preparar melhor para a batalha espiritual, no meu Hotmart, você vai encontrar um curso deste manual para te fortalecer e te capacitar a se defender e a atacar nas batalhas espirituais para que seja um vencedor de fato. Sou também líder no Centro Apostólico Zoe, conferencista, palestrante, enfim, e estou aqui em um podcast que se propõe a trazer testemunhos que vão te edificar, mas também ensino que você necessita para se fundamentar. Então vamos lá, vamos conhecer hoje a nossa entrevistada, que esteve aqui no segundo podcast que eu gravei, contando o seu testemunho sobre uma cura sobrenatural de um câncer com metástase. Corre lá na lista dos podcasts, é a segunda, você vai ser também muito fortalecido em sua fé. Mas agora vamos tratar desses assuntos que indicam cura interior, restauração de vidas, libertação, remoção de cativeiros e guerras espirituais. Com vocês, Carla Barros, seja bem-vinda, cunhada amada, querida amiga. Que bom ter você aqui de novo. Prazer é meu de estar aqui mais uma vez, compartilhando dos feitos do Senhor na vida, das vidas das pessoas. É realmente algo que aquece o meu coração. Então, fico muito feliz de estar aqui testemunhando. Ficaria horas e horas contando casos e testemunhos do que Deus tem feito. Certamente você tem muito a compartilhar. E hoje, embora o seu primeiro podcast aqui edificou a fé de tantas pessoas, mas hoje a gente vai se focar mais realmente no seu desenvolvimento ministerial. Você hoje que é líder da Clínica de Cura Interior e Libertação, do Centro Apostólico Zoe, você que tem conduzido em diversos programas que nós temos o Ministério de Libertação ali, você que tem, meu Deus, tanta coisa, ajudado pastoralmente na guerra espiritual, sido um agente que guerreia na defesa, no ataque, enfim, libertando vidas, meu Deus, tem tanto para ser contado. Então, eu queria que você começasse falando assim, Carla, para quem te assiste. Foi sempre assim? Você já estava pronta para a guerra, pronta para a cura, pronta para a libertação? Na verdade, ainda me coloco em alguns embates. Meu Deus, eu estou pronta. Bem-vinda, querida! Meu Deus, eu vou conseguir, eu não vou dar conta. Mas, enfim, não foi assim. E, na verdade, eu sou uma improvável. Quem me conhece de muito tempo, você me conhece, sabe que eu era bem dentro de um casulo, né?
tímida ao extremo. Eu era tão tímida e eu era tão dependente da minha irmã, inclusive na infância, que eu não ia a lugares que ela não ia, ela era minha porta-voz. Meu Deus. Se, no caso de Moisés e Arão, né, se Deus me chamasse naquela época, eu dizia, só se você mandar a minha irmã comigo, porque eu nem falar conseguia, então eu era muito tímida. E aí Deus me chama dentro do meu processo de cura, e ele me diz claramente que eu ia, das minhas feridas, iria sair poder para curar, e que eu ia realmente seguir nesse propósito de vida. Só que eu só tinha um sonho e uma palavra, mas era tudo que eu tinha. Eu me lembro, inclusive, em momentos que a gente começou a atender antes da Zoe começar, Sim. e eu me sentia nessa, não sei se era a minha leitura equivocada, mas eu me sentia muitas vezes, é tipo assim, como só tenho eu, se Tá. só tem tu, vai tu mesmo, porque eu me sentia tão incapaz, sem dons visíveis, digamos assim, sem ter aquele enchimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, eu sempre achava que eu vou, tipo assim, eu vou sempre, eu vou estar disponível, porque eu sei o que eu preciso fazer. Você me orientou muito, começa a ler isso, começa a fazer isso. Eu odiava a leitura, eu me vi em vários livros, e eu já perco as contas de quantos livros incontáveis eu comecei a ler, e eu me preparei. Eu, me, a- eu entendo que tudo que o Senhor nos chama para fazer, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente não pode se apoiar no nosso entendimento. Mas sem entendimento a gente avança muito pouco, né? Então é uma parceria do Espírito Santo com aquilo que a gente conhece. É a mesma coisa de alguém que não conhece a palavra, né? E não lê a palavra, então não conhece as promessas que estão ali disponíveis e vai ficar na dependência do Espírito Santo dizer, né? Exato. Mas o acesso à palavra, e Deus fala também através da palavra. Então, assim, eu entendi esse chamado, fui me capacitar, mas foi difícil essa coisa do romper. Tanto que a gente vai nos atender, vou com você nos atendimentos, fui ali. Praticamente, eu creio que foi um tempo maravilhoso de aprendizado e de só tem tu, vai tu mesmo. Ainda bem que não apareceram as pessoas. Porque se elas tivessem aparecido, aquela que tinha. Eu sei que hoje a gente entende. Hoje, por exemplo, eu não tenho visão aberta. Tem hora que eu chamo eu digo, vem cá, eu sei que o auxílio dos dons essa coisa do corpo é muito Exato. importante. Então, assim, eu tenho um discernimento, mas aquele tem a visão aberta e aquele tem um outro dom. E a gente vai juntando ali, a gente faz a coisa acontecer para o reino, né? Então, eu entendo isso, mas na época fui forjada e fui crendo até que o Senhor foi me enchendo e foi me empoderando e as minhas estruturas naturais foram sendo derrubadas. Sabe o que eu acho lindo? E eu acho que fica muito, assim, é muito oportuno agora. As pessoas muitas vezes nos assistem e elas podem ir para um lugar de eu não tenho esse dom, eu não vejo como aquele rapaz, eu nunca tive a experiência de um cativeiro de tirar alguém como aquela, eu não vivo isso, e isso acabar desanimando e desencorajando, se sentindo jamais isso vai ser para mim. Como um dos entrevistados aqui pensava, jamais isso vai ser para mim, é para eles. E esse é um grande engano. Mas o que eu acho lindo no seu testemunho é que você pensa assim, Edi está me chamando, Edi sou eu. E diz assim, eu vou, porque não tem ninguém, ok, eu vou. Mas você foi com ousadia, você não se entregou à murmuração de não posso, não sou capaz, e você deu passos, como você falou. Carla, lê esse livro. Chegava, leu. Carla, precisa fazer essa oração. Faz tantos dias essa oração. Vai. E você foi lá, vai para a presença, anota o que está recebendo do Senhor, começa a anotar. Eu nem tinha essa prática antes. Começou a anotar o que o Senhor foi falando. Aos poucos, Deus está me dirigindo para isso, eu estou entendendo o que é isso. Essa busca, e não só de tempo, mas de dinheiro mesmo, de viajar. E quantas vezes não viajamos, quantas vezes atrás de treinamentos, e nesses treinamentos, em um deles, por exemplo, você ali foi cheia
de algo que você buscava há tanto tempo. Então, esse desejo por mais. Você teve, você buscou. E eu acho que isso serve para quem nos assiste. Não desista, não desanime. Você não vai ser usado pelo Senhor porque você já tem. Ele quer o seu coração entregue e você disposto a fazer o que for preciso. Aí ele te dá. Então, ele veio sobre você e te encheu. Conta só um pouquinho desse enchimento rapidamente para a gente entrar ali na sua ativação ministerial. Olha só, o enchimento, né? Já estava tipo toda uma igreja orando por mim. Tanto tempo, era cheio do lado, era cheio do outro, era cheio na frente e atrás, e eu, meu Deus, cadê? Eu já ia para alguns momentos, tipo assim, vamos orar, tal. Eu já ia, tipo assim, com a mentira de que, tipo, não vai acontecer. Não vai acontecer, aquela coisa do desânimo, repetidas vezes, situações, em muitos momentos, e eu ficava em sofrimento, porque eu desejava, eu li o livro do Luciano Subirá, do Falar em Línguas, e eu fiz os exercícios que ele usou, eu fazia tudo, e eu comecei a dizer, Deus, quando o Senhor me encher, eu vou fazer isso, eu vou ficar orando de manhã, tarde e noite, porque eu entendi essa coisa, eu entendi o que ele diz, né, do edificar. Então, edifica a mim mesma. Sim. Então, à medida que eu oro, eu vou sendo edificado. Ou seja, há uma construção. Sim. E eu disse, eu vou zelar por isso. Só que eu creio que foi um processo muito demorado de muitas fortalezas. Apesar de eu já ter tido experiência com os dons na infância, eu cria neles, mas muita construção. Doutrinária que entra na mente e aprisiona mesmo. E aprisiona. E a gente vê exatamente ali quando Paulo alerta sobre essas fortalezas que impedem o pleno conhecimento do Senhor. E essas fortalezas que são construídas na nossa mente fazem com que a gente não acesse mesmo essa plenitude, e a plenitude também no Espírito. E ao ser batizada, assim, antes disso, muitas pessoas diziam assim, tá aí, já tá aí. Menina, eu já não aguentava mais ouvir o tá aí. E eu disse, no secreto, eu disse, Senhor, não tá adiantando, tá aí. Eu não sei o que fazer, não vem nada na minha cabeça. E eu disse, eu preciso que o Senhor me batize de uma forma que eu não tenha dúvida. Seja perdendo o controle. E eu disse a ele, eu entrego o controle ao Senhor. Que, assim, seja um momento marcante. E foi lindo porque o Senhor fez exatamente como eu pedi. E se não tivesse sido assim, tinha sido difícil o pós, porque eu fui batizada, eu não tinha dúvida, porque eu perdi o controle, a minha boca abria, minha língua pegava fogo, e o meu corpo perdeu as forças. Então, assim, né, pense numa pessoa que ficou tomada. E aí, eu saio de lá, a gente viajou, que é exatamente um treinamento, então foi boa parte do pessoal que estava nesse treinamento, boa parte da Zoe, no começo da Zoe, né? E aí a gente sai naquela coisa, a gente ia almoçar pra gente ir embora, voltar para João Pessoa. E simplesmente era uma mistura de muita alegria com o que eu tinha vivido. E eu já estava preocupada, porque não estava vindo nada na minha mente. E eu estava ali, ao mesmo tempo, eu sorria, o povo comentando, e aí, Carla, não sei o quê. Fica aquela euforia de compartilhar os testemunhos do que viveu, quem viveu o quê, quem fez o quê, quem sentiu o quê, né? Aquela euforia pós-seminário, enchimento, aquele momento ali que é maravilhoso, e as pessoas compartilhando. E o assunto era a Carla que tinha sido batizada, afinal de contas, a pobre estava esperando. Mas aí o que acontece, simplesmente, eu comecei a ficar preocupada, porque não vinha. E eu disse, como é que eu vou praticar se não vem nada? E agora? E eu comecei um sofrimento. E depois de muito tempo, eu não sei se uma semana, 15 dias, eu fui entendendo o que o Senhor tinha me dado. Eu lembro que eu chorava, os catarros descendo. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero entender, eu quero compreender o que eu recebi. E aí eu não compartilhei essa dor com ninguém, só contigo. Cedinho não tá vindo, não tô entendendo. E o povo só falando, eita, foi batizada e tal. E eu não queria compartilhar, que tipo assim, eu tava travada naquele negócio. Porque ainda tinha muita construção. E aí você disse, olha, eu quero que você faça essa oração. Acho que era oração de mente livre. Alguma coisa assim, por tantos dias. Eu fui orando, tal.
E até que eu fui, aí comecei a entender o que o Senhor tinha me dado. Quando eu comecei, aí eu acreditava que não, eu estou inventando. Só que a convicção do batismo me fez entender, não estou. Não é da minha cabeça, não é da minha simplesmente. cabeça. Aí me fez entender, não, se eu não tivesse o batismo da forma como foi, que eu não tinha controle, eu tinha acreditado que eu estava inventando. Até que eu entendi. Eu estava esperando toda a atmosfera daquele momento, todos os dias comigo, toda hora. E não é assim, eu queria ficar só no monte, né? Exato. Mas a gente não fica só no monte. Quando a gente recebe a língua, a gente não precisa de um arrepio, a gente não precisa de sentir nada, a gente só precisa falar. Até que isso conectasse. Por mais que eu tivesse lido, eu soubesse que essa prática não precisava de nada, porque eu tinha ouvido muito isso de pessoas. Hoje já começou a falar e nem mal começou a orar, já começou a falar. E a gente fala porque a gente tem uma segunda linguagem. Exatamente. Então é algo que está aqui comigo, eu posso conversar em línguas, né? Então as pessoas não entendiam. Mas aí foi lindo porque foi daí para frente, o Senhor foi me enchendo, a cada vez que Ele ia me enchendo, eu ia sentindo que a timidez ia sendo jogada, ainda tenho alguns bloqueios que estou vencendo, Amém. Não acessava o microfone, não, eu me tremia todinha, hoje eu já estou, né? Ou seja, você sente que o enchimento do Espírito começa a transformar Carla completamente em uma outra mulher. E não é à toa quando diz que ele nos dá o espírito de ousadia, porque você passa a ser uma mulher mais ousada, que sai dos bastidores, e não só dos bastidores, mas começa a se capacitar para se tornar uma líder de uma clínica que trabalha com tantos casos, com tantos crentes, com tantas situações vividas por eles, levando cura, levando libertação, levando restauração, para cada caso uma forma, não tem nada muito igual, muito repetido. E hoje você já produzindo material de apoio para igrejas que precisam fundar suas clínicas de cura interior e libertação, porque a gente não dá conta, então cada igreja deveria ter o seu ministério, e você já à frente disso. Isso você entende, Carla, que é um destravar do espírito. Entendo, nada meu. Nada meu. Assim, tem algumas coisas de um dom pessoal, natural, muito pouco que me auxilia, né? Por exemplo, na clínica, essa coisa de você articular algumas situações e fazer ligações de uma maneira mais rápida, eu creio que é um dom natural. Sim. Que foi aperfeiçoado. E hoje, de fato, essa coisa de articular, na verdade, o Espírito, ele potencializou. Ele pegou os meus dons naturais e potencializou. Só que, para mim, o que é mais incrível são as estruturas que foram derrubadas e novas foram construídas. Porque o dom que é natural é potencializado, teoricamente, é mais fácil, digamos assim. Mas aquela Carla de trás, de bastidor, que sai e tem hora que eu digo assim, meu Deus, não sou eu. Né? Enfim, não até não enfrentando orna. Medos, né? Até enfrentando os medos, sem medo de demônios, sem medo de ataques. Realmente é algo do espírito. E hoje você está ali na clínica, eu quero começar pela clínica. Por quê? Porque nós aprendemos, acho que quase juntas, eu acho que eu li primeiro, depois lhe passei, mas a gente trocava muita figurinha. Quando o Cote falava sobre o quanto... Ele dava um caso da laranja, mas eu não consigo lembrar, não sei se tu consegue. Da laranja. Ai, me veio aqui, eu não consigo lembrar. Enfim, mas ele falava muito desse crente que se converte, vem para a igreja, mas ele não foi curado, ele não foi liberto, ele não está limpo, sabe? E aí ele vive uma vida de sofrimento. Isso nos tocou muito, então a gente ficava ali sofrendo. Senhor, a gente tem que ajudar a igreja do Senhor. E hoje você opera nesse âmbito de feridas e de cura de feridas de maneira muito intensa, entendendo que essas feridas
elas causam algo sim, mas tem que achar a raiz causal delas e dos sintomas que a gente, é só o que a gente olha. Fala um pouco sobre isso e já conta um caso de uma raiz, assim, na vida de alguém. Primeiro explica o que é esse de raiz, que quem está Aham. assistindo, né? Mas que foi tremendo na vida de alguém para transformar essa vida. Vamos lá. Tentando explicar um pouco de maneira simples, raiz. Tá. Alguém chega para você e começa a compartilhar que vive uma vida de muita tristeza, que não se acha capaz, que tudo que vai fazer acha que não pode, que não consegue. Tudo isso aí é pano de fundo para algo que está mais profundo. Isso é como a gente chama de fruto, né? É o fruto de algo que aconteceu a essa pessoa. Se a gente começa a trabalhar essa sensação de incapacidade, pode ser que ela melhore. E aí a gente pode tentar entender alguma mentira que ela acreditou e pode trabalhar uma ressignificação? Pode. Mas, de fato, se a gente não vai cavar e vai mais profundo, o que é que gerou essa mentira? O que é que gerou tanta sensação de incapacidade? Aí a gente vai cavar e a gente vai ver que existem raízes. Por exemplo, a raiz da rejeição é uma raiz das mais difíceis e mais comuns de se encontrar nas pessoas, seja por origem que veio da mãe, do pai, de um ex-cônjuge, ou até atual, que sofreu muito ali. A raiz de rejeição, ela está bem profunda ali na primeira infância, mas o cônjuge também é alguém, ou um namorado muito na adolescência ali, que aparece muito. A gente vê muitos casos de raiz de rejeição que se originaram no ventre materno. Só Jesus para fazer as pessoas acessarem isso. E aí são raízes realmente que precisam ser tratadas. Como é que a gente trata uma raiz de rejeição? Depende dos acontecimentos. Seja um pai que abandonou na primeira infância, separação dos pais, a criança ali pode acreditar que ela não é amada quando os pais se separam. Então, esse acontecimento pode gerar uma raiz, seja uma raiz de trauma, dependendo de como foi essa separação, ou uma raiz de rejeição. E a raiz, ela vai gerar inúmeros frutos na vida de alguém. Uma raiz danosa pode gerar muitas mentiras, mágoas. A gente trabalha muito com perdão, né? No processo de cura, o perdão digamos, é fundamental. E ao longo dos acontecimentos da vida que geram essas raízes, mas em muitos casos tem instrumentos de feridas. Sim. E esses instrumentos de feridas precisam ser trabalhados com perdão, com essa coisa de liberar as emoções, né, dos acontecimentos, porque a gente entende hoje claramente que o processo do perdão, como eu mesmo falei agora, é processo. Então, essa coisa de libera perdão para fulano, ela produz assim um ato de obediência ao Senhor, mas nas emoções mesmo não produz muito se aquele lixo emocional não for removido. Alceno Americ diz muito isso, que a pessoa só consegue perdoar se ela for capaz, primeiramente, de vomitar todo o lixo emocional. Eu lembro você falando, eu lembro de um caso de uma pessoa que hoje até atende tudo, e quando ela ia liberar perdão, por exemplo, eu perdoo por isso. E o Espírito Santo me dizia, tem um grito aí dentro que ela precisa soltar. Mas nos atendimentos era, eu perdoo, não, já perdoei. Um dia eu lembro que ficou insustentável. E eu disse assim, olha, tem um grito aí dentro que precisa sair. Pergunte ao Espírito Santo e peça ajuda a ele para soltar esse grito. E aí eu peguei umas cadeiras, coloquei lá embaixo da Zoe, que à época a gente atendia em cima, coloquei lá embaixo, desci com ela e disse, fique aí, você e o Espírito Santo, e deixa ele te conduzir à verdade. A verdade do que é que tem aí dentro, de lixo que precisa ser tirado. E, de repente, a gente só ouviu lá de cima, as cadeiras, como se estivesse quebrando, e daqui a pouco ela começava a gritar,
Era uma coisa desesperada, mas foi tão lindo, porque saiu. É como se a gente pudesse ver saindo aquela avalanche com tudo que estava estragado, apodrecido dentro dela e que não permitia que ela pudesse romper e avançar. E ela crente e amando o Senhor, mas sempre opressa por aquele lixo emocional guardado. Então tem que ser colocado para fora, de fato. E você tem lidado com isso, pessoas colocando esse lixo para fora, essa emoção para fora, perdoando, ressignificando para poder encontrar realmente cura e libertação ali, restauração. Mas e as raízes? Porque esse negócio é algo novo. Na minha época, a gente não falava tanto de raízes. Eu comecei ali a clínica e depois passei para você. E você tem desenvolvido isso. Acho que tem algo assim que vai ser muito precioso para as pessoas que nos assistem, sobre algumas raízes, como a da rejeição, que é muito forte, e algum caso que as pessoas possam dizer, meu Deus, de repente até se descobrirem que tem uma raiz como essa, ou semelhante. Vamos lá, tem inúmeros casos, mas tem um que foi bem forte, a raiz de rejeição. Essa pessoa, ela foi adotada. E ela foi adotada pela vizinha de frente, que inclusive já era uma pessoa de uma idade mais avançada. Mas a mãe dela, biológica, morava de frente. Na verdade, era uma mulher de uma vida bem promíscua e bem complexa. E ela, na verdade, quem morava na frente era a mãe dela, mas ela praticamente estava lá muitas vezes. Ela sabia que era mãe biológica. Quando essa menina vai crescendo, os próprios vizinhos começam a dizer, tua mãe de verdade é aquela de lá. Então, a mãe dela não teve como, a mãe adotiva não teve como negar e falou. Então, ela foi criada nesse ambiente de tipo assim, ó, quem é tua mãe é aquela que te largou, mas é aquela. Aí ela começa a dar um pouco mais de trabalho, porque a raiz de rejeição, ela leva esse fruto, muitas vezes, da rebeldia. Então, é uma criança que não se sente parte, é uma criança que não se sente amada, é uma criança que... Deve ter um senso de desvalor Desvalor muito grande. Então, foi, inclusive, nesse caso, foi uma das coisas que ela precisou trabalhar de maneira mais intensa, a sensação de desvalor, né? E também de incapacidade. Então, assim, são muitas crenças na raiz de rejeição, dependendo do caso, que são associadas quando essa é uma raiz muito profunda. No caso dela, é uma raiz muito profunda. E aí, o pai dela também já se apontava, olha, o teu pai mesmo é aquele. E era um homem que depois morreu assassinado. Então, assim, era essa situação. Mas, ao mesmo tempo, essa mãe, daqui a pouco, começou a acessar ela, porque todo mundo já sabia ali, então de vez em quando a mãe ia, então de vez em quando ela ia lá, tentava acessar essa mãe, mas essa mãe não queria um compromisso materno com ela. Então ela cresce nesse ambiente, a minha mãe ali, ela continua me rejeitando. Meu Deus. Né? E a minha mãe tá aqui, quando eu dou um pouquinho mais de trabalho, jogo alguma palavra, alguma coisa, você dá muito trabalho, e os próprios vizinhos, até a irmã dela dizia isso. Nem tua mãe te quis. Ai, Jesus. Então, imagina esse ambiente, essa pessoa sendo... Quando ela começa a contar a história dela, engraçado que a gente, muitas vezes, lê as pessoas pela capa, né? Sim. Então, quando eu leio o mapeamento, a gente tem um questionário que a gente manda para as pessoas para entender um pouco da história antes do primeiro atendimento. Então, eu leio e eu faço algumas anotações de dúvidas e tudo, e como eu vou conduzir o primeiro atendimento que a gente chama de anamnese, que é esse atendimento que eu vou ouvir a história da pessoa. Quando eu começo a ler, eu digo, tipo assim, cara crachá, não é a pessoa, não estou acreditando que essa história é dela, tipo, não combinava, digamos assim. Eu olho para ela, eu já acho que ela chegou até nós como um milagre. Já era para estar uma pessoa bem surtadinha, bem... revoltadíssima com a vida, com Deus, com o mundo. E, na verdade, ela estava muito aprisionada em mentiras, em lentes, sabe? Em situações, mas amando o Senhor e buscando esse avanço. Mas, de fato, não, assim, foi muito profundo. Tanto que essa raiz, nos atendimentos, nós temos 12 raízes que a gente trata.
Essa foi uma que demorou, assim, vários atendimentos e as outras foram bem rápidas. Sim. Teve dia que em um atendimento, a gente tratou 2 raízes, enquanto essa foram vários atendimentos, sei lá, 5, 6, 7 atendimentos. Meu Deus. Porque eram muitas coisas que estavam ali, muita rejeição da mãe, do pai adotivo, da mãe adotiva. Meu Deus. E aí, da irmã, que tinha essa coisa de jogar para ela. Então, assim, uma pessoa que cresce nesse ambiente, onde essa raiz foi estabelecida pela rejeição mesmo, pelas rejeições, né? E aí ela cresce cheia de mentiras. Ela não acreditava que ela tinha valor nenhum, porque a mãe dela biológica não quis, o pai biológico não quis, a mãe adotiva, por ela dar trabalho, também era aquela criança que era mais trabalhosa, então terminava que... E ela também tinha uma certa idade, então já não tem muita paciência, já não tem... Sim. Aí a irmã joga na cara dela, aí dentro da escola, do ambiente dos vizinhos já apontam também. Então, assim, foi um caso onde ela realmente cresceu com muitas mentiras e a gente teve que tratar, perdão, lixo emocional. E quando você fala tratar, como é esse tratamento? Vamos lá, gente, é lindo porque o nosso protocolo e hoje o processo da gente, a gente diz assim, que a gente conduz muito pouco. Normalmente a gente está com Jesus e essa pessoa é levada a fazer perguntas a Jesus. E a gente pede a pessoa para perguntar a Jesus aonde aquela raiz ela foi estabelecida. Primeiro a gente pergunta se existe a raiz de rejeição. Eu já sabia, mas a gente não diz nada à pessoa que está sendo atendida. Eu não vou chegar para ela e dizer, olha, aqui está muito claro, você tem raiz de rejeição, aqui tem um trauma, aqui tem abuso. Não. Por mais que para mim esteja claro, Jesus precisa trazer. É muito diferente quando eu olho para a pessoa e digo assim, você é capaz. Não faz nada. Cognitivamente, ela não acessa nada. Porque Mas não quando é é cognitivo. Jesus, né? Mas Jesus, ele é capaz de... Meu Deus, e ela fica com aquela verdade aqui que é incrível. Então, aí Jesus vai abrindo memórias, vai mostrando situações. E naquelas situações a gente vai trabalhando. As pessoas que apareceram, que feriram. E aí ela coloca para fora o lixo emocional como... fulano, você me rejeitou. Você... nessa situação que você me chamou de feia, ou que você disse que eu não prestava, mas eu quero dizer a você que eu presto sim, ou aquilo me magoou, aquilo me deixou numa situação e eu fiquei muito triste, ou no caso de uma agressão, ou de pai, ou de um relacionamento abusivo, ali você também pare de fazer isso, você não tem esse direito. Eu lembro de um caso de uma mulher que você disse que ela foi agredida pelo marido, mas as agressões eram tão fortes que ela sentiu no corpo. Isso é um cativeiro. Já E é você o foi próximo tirada, ponto. você foi tirada de um cativeiro e ela sentia no corpo físico. Foi um cativeiro como águias. Eu estava até auxiliando Mona, que foi muito forte. Eu tinha atendido ela no atendimento do Como Águias, que a gente atende algumas pessoas no atendimento individual. Tá. E é só E uma a gente, vez, né? nesse atendimento, a gente tinha trabalhado o quê? O perdão, o lixo emocional, acho que ela já tinha tirado nos momentos de identificação. Mas a gente tinha trabalhado o caso desse, era um relacionamento abusivo. Era um companheiro dela, eu acho que era um ex-marido mesmo, e ele tinha dado 14 surras nela, ou eram 17 surras nela, mas eram surras, não era um tapa, que já é uma agressão terrível, mas eram surras de deixar marca, tipo olho roxo, hematoma, e quando a gente tem a situação no Como Águias, que a gente tem um momento de retirada de cativeiro, ela estava presa no cativeiro e Mona estava auxiliando e de repente eu vi muito difícil, como eu estou ali, eu começo a olhar todos os casos e se tiver algum caso mais difícil eu entro com auxílio. Então eu fui lá
E eu e Mona, a gente foi, e era tão difícil, porque ela teve que liberar cada local onde ele tocava. E ela sentia no corpo, porque as nossas células, foi algo que a gente aprendeu também, elas guardam memória. A memória celular de acontecimentos traumáticos, dos bons também, Sim. mas dos traumáticos, que é o que a gente trabalha. Sim. Então, as nossas células guardam essa memória, seja com cheiro, né? A gente já teve atendimentos que pessoas sentiam o cheiro no lugar que foi abusado. Depois eu conto esse caso, deixa eu finalizar esse. E aí, como Águias, que a gente estava ali no processo, enquanto ela não liberou e a gente pedia para Jesus apagar a memória celular. Uau. A gente dizia, peça a Jesus para apagar a memória celular. Aí ela dizia, minha perna está doendo. Ele mordia a minha perna. E ela começava a sentir, ai, tá doendo aqui, minha perna tá doendo. E aí a gente perguntava o que aconteceu. Aí ela disse, ele mordia a minha perna. Aí a gente pedia, Jesus, apaga a memória celular. Aí ela repetia. Quando ela repetia, a dor cessava. Meu Deus. E aí ela foi para a cabeça. Ele dava socos na minha cabeça. Só que imagina a gente nesse processo, a gente vai imaginando, é bem profundo, é bem forte. Até que todo o corpo dela, onde ele tocou, soco, tapa, em todo o corpo que a gente foi pedindo a Jesus para ir apagando, aí depois que tudo isso foi liberado, ela consegue sair do cativeiro. Meu Deus. E foi um tempo ali de muito, eu não sei dizer, 30 minutos, 40 minutos, eu não sei quanto tempo demorou essa retirada. Carla, é como o céu invadindo a terra, literalmente, e o espiritual tocando no natural. Ou seja, não tem ali, vocês não estão ali dizendo, agora você está sendo curada, imagine que você está sendo... Não, é pedindo, ela peça a Jesus. E aí vem a manifestação física. Não é isso? Então, ela sente, parou a dor, tem aquele sinal. Se eu não me engano, se eu estou me lembrando aqui, você falava de um caso também de um rapaz, de um homem, que também sentiu isso no corpo. Foi. Nós temos uma ferramenta no nosso manual, que são as muralhas. O que são as muralhas? Nada mais do que proteção que nós construímos para nos proteger. E muitas coisas elas vão para o recalque, né? Que é aquela área do esquecimento. Eu simplesmente não acesso. Por quê? Porque as minhas emoções não dão conta de administrar. Fica lá no escondidinho. Fica escondido. Mas estão lá. E vivas. aí quando a gente começa a perguntar e a pessoa não sei, não veio, não aconteceu, pode ser um indicativo de que existem proteções construídas. Que ela se blinda de tal forma que, tipo assim, eu não acesso isso nem a pau, né? Só que ela não acessa, mas também não acessa a cura. E ela muitas vezes não sabe, eu não sei o que é, mas, enfim. E nesse caso, esse rapaz, ele tinha um muro de proteção, esse muro era tão grande. E ele disse que era um muro enorme, Deus deu uma ferramenta, eu não lembro qual foi a ferramenta, a gente pede a Jesus, peça a Jesus uma ferramenta para derrubar esse muro. Aí o povo recebe trator, recebe uma caneta, recebe uma flor, recebe picareta, martelo, inúmeras coisas. E a gente não sugere nada, a gente peça assim uma ferramenta. E eu não lembro qual foi a ferramenta que ele recebeu, se era um martelo ou alguma coisa. Eu sei que ele foi destruindo esse muro, só que era muito grande. E ele suava. Meu Deus. E era exaustivo, ele dizia assim, eu estou cansada, eu não aguento mais. Eu digo, peça a Jesus para lhe ajudar. E aí, às vezes, Jesus manda anjos, às vezes Jesus, sabe? Jesus está sempre auxiliando, de uma maneira linda. E aí, quando Jesus chega com reforço, aí torna, assim, mais tranquilo. E ele disse, ele está derrubando a maior parte. E ficou um pouco para mim. Tipo, a parte dele... Jesus não abre mão, né? A nossa parte. Mas Jesus chegou para derrubar a maior parte. E aí todo aquele suor, todo aquele... Aí quando ele viu tudo aquilo derrubado, os anjos recolheram o entulho. Ele se vê livre e ele acessa a memória. Uau! Tudo isso muitas vezes é para acessar a memória. Tem um caso de raiz que eu acho interessantíssimo. Meu Deus, eu ficaria aqui horas. Você me corta, viu?
que esse eu vi o cuidado do Senhor. Essa pessoa chega a mim com muito medo. Ah, se eu já fiz tantos processos, Carla. Eu já fui a tantos lugares. E eu estou sempre no mesmo lugar. Com os mesmos problemas, com as mesmas dores, com angústia que eu não sei. Aí uma pessoa que ama o Senhor, dedicadíssima ao tempo com Deus, à oração. Mas a gente entende que a gente precisa desse enchimento espiritual e ele vai ser suporte nas emoções. Sim. Mas se não tratar aqui a dimensão de alma, esse suporte, ele vai ser o sustento. Porque ali ela está ali fazendo declarações e tal, e vai sustentar, vai levantar ela. Mas não, vai se cura, enxugar gelo. Não acontece de fato. Porque aqui precisa ser trabalhado. E aí foi lindo porque Jesus teve todo um cuidado. Era uma raiz de rejeição profunda. Só que até acessar a raiz de rejeição, ela tinha esse muro que não fazia ela acessar a situação que fez com que aquela raiz fosse estabelecida. E aí a gente passa 5 atendimentos, 6 atendimentos só nesse muro. Eram situações mentiras que ela tinha acreditado, que estavam ali protegendo. E aí quando termina tudo, que esse muro é derrubado, eu lembro que eu dizia, meu Deus, misericórdia. Era assim, um atendimento, abria um buraquinho no muro. A outro atendimento, meu Deus, derruba esse negócio logo. E foi. Quando aí Jesus senta num banquinho com ela. Ela sentou aqui num banquinho. Tem uma árvore que faz a sombra e Jesus está do meu lado. Aí pergunta a Jesus se agora você está preparada para acessar o momento em que essa raiz foi estabelecida na sua vida. E aí ele se levanta, tinha uma cortina na frente dela e abre um pouquinho a cortina e ele diz assim, filha, você está vendo, não é tão escuro como você pensa. Uau! O medo dela de acessar era tão grande. E aí Jesus, sabe? Ele vem, aí eu digo, meu Deus, não tem como a gente não se emocionar. Na hora de chora eu, chora a intercessora, chora todo mundo. E enquanto você está contando, talvez quem esteja em casa não consiga entender. Mas é mais ou menos assim, quando você fala, ela está com Jesus. Ela está aqui com você, sendo atendida. Só que você já mandou ela fechar os olhos para se desligar de tudo e mandou ela chamar Jesus. Então, é tipo assim, uma coisa tão simples. Jesus, tem isso, tem aquilo, tem uma muralha aqui. O que é que eu preciso saber? Onde foi que essa raiz se estabeleceu? E sem nenhum tipo de intervenção sua ou do intercessor que está lá atrás quietinho, ela mesma vai dizendo, ele está me dizendo, eu estou vendo ele aqui, ele está sentado do meu lado, tem uma árvore atrás. Então, meu Deus, é um acesso ao sobrenatural que é surreal. É muito lindo. Aí, o que eu gosto sempre de dizer, quando a pessoa senta na minha frente, eu sempre digo as diversas formas como Deus pode agir. Sim. Porque esses são casos que as pessoas abriram a visão completamente. Tem momentos que as pessoas sentem e as pessoas entendem na mente o que está acontecendo, mas às vezes não é uma visão tão clara, mas é tão poderoso quanto. Ela sabe que sabe porque sabe. Isso. Eu vou dar o meu exemplo, eu não sou de ver de ter essas visões tão claras, mas eu tenho um entendimento. Eu acho que eu estou no jardim. Eu entendo que que Jesus está aqui do meu lado. Mas eu não consigo, não é uma visão clara para mim. Ainda estou pedindo, tá? Porque eu sou uma filha pidona. Essa visão mais clara, Senhor, tira as lentezinhas assim para eu ver com mais clareza. Mas eu, quando passei pelo meu processo, foi dessa forma, mas eu tinha convicção e foi poderoso e destruiu muitas coisas que existiam, né, de mentiras cridas, de acontecimentos que eu não tinha tratado, lixo emocional que saiu, e foi tão poderoso como aquelas que vêm tão claramente. Eu digo isso porque às vezes as pessoas fazem aquela coisa do formato, né? Até para o sobrenatural. Tem que tremer, tem que sentir, tem que, né? E Deus tem uma forma de fazer, de falar, os processos de cada um, né? É diferente, mas assim, são tão poderosos quanto. Então, Jesus conduz com visão, com sensação, com entendimento. Eu entendo que ele está me dizendo isso. Né? Por exemplo, tem um caso que foi super demorado. Esse saiu da curva completamente. E você passou mais de 1 ano com essa pessoa. Normalmente são alguns meses, né? Mas você passou ali 1 ano com essa pessoa.
E ela nem conseguia acessar o entendimento, ela nem conseguia ver, perceber, sentir nem o entendimento. Então, em alguns momentos você pensou em desistir até. Eu lembro você conversando comigo, tá muito difícil. E semana passada eu recebi um papelzinho dela, que a gente tem esse costume do que está recebendo no reino espiritual para o natural, e ela dizendo assim, olha, o Senhor me deu essa impressão, e é isso, eu vi isso, e está acontecendo assim, assim. E eu tinha recebido a mesma visão de uma outra pessoa do corpo profético, igual a dela. E eu fiquei olhando e, meu Deus, Carla atendeu, e quando começou a atender, ela nem entendia, nem recebia, nem via, nem sentia, nem... E agora destravou. Conta um pouco desse caso, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo pode né, se ver assim, mas eu não entendo, eu não vejo. Mas Deus pode fazer. Eu digo que esse caso foi um presente na minha vida. Por quê? Porque eu peguei esse caso desafiador. Mas no processo dele, que eu acho que foi 1 ano e meio a 2, com ela, que normalmente nossos atendimentos vão 3, 4, 5 meses, às vezes demora um pouco mais, mas nunca tanto tempo quanto foi o dela. Mas eu encorajava muito ela, dizia, cada um tem um tempo. Só que eu encorajava ela e encorajava a mim mesma. Na hora que eu estava dizendo isso para ela, eu estava dizendo para mim. E o dela fugiu um pouco do protocolo, porque, de fato, toda pergunta que eu fazia, pergunta a Jesus, já não sei, não vem nada, não acontece nada, nenhuma memória era acessada. E aí eu fui tendo, sabe com uma cebola que você vai assim, descascando, tirando as camadas. Pra você ter uma noção, essa pessoa chegou, ela era tão ferida por tudo que você imaginar que aconteceu na infância dela, ela não sabia o que era uma emoção boa e o que era uma emoção ruim. Ela não sabia, tipo assim, segurar esse copo para você é bom, eu não sei. Meu Deus. Deitar nesse travesseiro é bom ou é ruim? Não sei. Teve um atendimento que eu disse assim, vamos aprender a descansar no Senhor. Eu peguei o chão, coloquei uma almofada, eu disse, deita aqui, fecha o olho. E ali eu fui tentando ensinar ela. Imagine algum lugar bom. Para eu ensinar ela o que era uma emoção boa, o que era uma emoção ruim, o que era descansar no Senhor, para ela começar a entender o que era isso. Tão bloqueada nas emoções, então ela não conseguia ir para um protocolo de vamos perguntar a Jesus onde essa raiz foi estabelecida. Entendi. Então, assim, foi muito desafiador. Teve dia que eu ia para o atendimento e dizia, Deus, eu não sei o que fazer. Estou indo mais uma vez, mas eu estou na completa dependência do Senhor. E na hora me vinha um texto da palavra, compartilha esse texto da palavra. Nada do que a gente faz no atendimento. E eu disse, tá certo, eu vou compartilhar. Ao compartilhar, o Senhor me diz para o próximo passo, porque até então não sei. E eu lembro que nesse atendimento, eu esqueci qual era a passagem, eu acho que era do cego. E aí era o clamor dele. Só que quando eu fui lendo a palavra, eu fui entendendo. Aquele quebra-cabeça, o download do Espírito, eu só me veio a palavra. E aí eu disse, olha, sentei e disse, olha, Deus mandou eu ler esse texto para você. E aí eu comecei a ler o texto. Na hora que eu comecei a ler o texto, eu entendi. Aí eu disse, Deus está pedindo uma atitude sua. E eu tive a impressão, quando eu estava na leitura, de que era o clamor dela. E eu era como se eu estivesse vendo ela ajoelhada no chão e clamando ao Senhor. Porque, tipo assim, você precisa pedir. Você precisa clamar. E eu tive essa impressão de vê-la de joelho assim. Era como se eu tivesse a resposta do que ela precisava fazer. Mas, assim, essa coisa dessas impressões que a gente sempre fica ali. Eu não entreguei, não disse a ela o que era, mas eu tinha essa impressão que era essa atitude. E eu disse, então, ele precisa que você se mova até ele agindo de alguma maneira. Faça o que você nunca fez. Você precisa clamar pela sua cura, pelo seu processo. O atendimento foi esse. E ela ficou travada, ela não sei o que fazer. Eu disse, se conecte, feche o olho, o que vier na sua mente a fazer, você vai fazer. E depois de muito tempo que ela tinha uma coisa de travar,
Porque a sensação de que até uma situação dessa, que ela podia fazer qualquer coisa, ela podia fazer um risco na parede, ela podia rasgar um papel, ela podia jogar alguma coisa para cima. Tipo, não tinha uma regra. Isso. Mas a sensação dela é tipo, se eu fizer, vai estar errado. Se Oh, eu fizer, Deus. ela pode me condenar. De tantas palavras que ela ouviu e de tudo que ela fazia estava errada. Se ela botasse um copo aqui, afastou demais. Não, a comida que fez está salgada, está doce, tá... Nada do que ela fazia prestava dentro do ambiente dela. E aí ela vai acreditando que tudo vai ser, tudo está errado, ela não sabe. E aí o que acontece, de repente ela se ajoelha e ela começa a clamar. E aí foi lindo, porque tipo assim, meu Deus, é isso, é a gente se mover no espírito, entendendo que é ele que vai trazendo. E ali ela foi, aquela atitude que só quem conheceu ela, chegando na Zoe, é que sabe o quanto cada atitude que ela... Cada passinho que ela deu. Parece tão simples, um ajoelhar e clamar, né? Mas foi muito lindo. Ela chegou, ela não permitia que as pessoas abraçassem ela. Ela tinha pavor de toque. E de pessoas. Eu lembro de uma crise que ela teve, porque estava no meio de pessoas. Ela estava no meio de pessoas, ela tinha fobia social, ela tinha pavor do toque. Então, diversas vezes a gente quer acolher no atendimento, então a gente quer abraçar. E aí, nessa atitude, se a gente não tiver o discernimento, a gente está fazendo mais mal do que bem. Até que ela se permita ser abraçada. E só vai se permitir à medida que for recebendo verdades que vão, né, vai ressignificando por que ela não podia ser abraçada, a mentira que ela acreditava. A gente fez um seminário no Espírito Santo recentemente, lá na igreja de Salgueiro, e tinham mais de 200 pessoas inscritas. A gente levou uma equipe de 50 e poucas pessoas. Serra Talhada levou uma equipe de quase 30 que estavam sendo treinados por nós. Então, a gente tinha ali 80 pessoas, né? Pelo menos orando e clamando. E teve uma hora que eu virei, a igreja lotada, não cabia mais ninguém. Equipe, quer dizer, 80 pessoas da equipe, 200 e tantos fazendo. A igreja estava lotada. E que eu olho ela bem ali no meio e andando entre as pessoas. Eu disse, Senhor, tu tens cura para os teus filhos. Tu tens libertação para quem está preso e oprimido e escravo de Satanás. E ela, assim, foi tão inspirador, foi tão inspirador. E ela testemunhou a mim, ela disse assim, Carla, minha mala está vazia, mas a sensação é de que, tipo assim, cadê? Qual é o próximo? Qual é o próximo? Eu nasci para isso, eu nasci para esse serviço, eu nasci para estar, sabe? Meu Deus, que no coisa meio linda. das pessoas. Inclusive, quando o pai dela foi deixar ela, chegou para mim e disse, olha, eu tenho uma filha transformada. Meu E aquilo Deus. me emocionou tanto. Ela disse assim, ela é outra pessoa, ela está interagindo conosco, ela está aceitando os nossos convites de sair, porque ela se fechou em casa, ela não saía do quarto, ela se protegia de pessoas, porque as pessoas faziam mal. E aí ela vai e se isola, a gente sabe que essa tendência do isolamento vai levar potencializa. A ideação do suicídio vem logo. Carla, é tão tremendo, porque são tantos casos. A gente poderia fazer aqui 10 horas de podcast, 10 horas. Mas a igreja precisa acordar para isso, né? E eu quis muito trazer você, porque a gente teve um podcast recente com um jovem, um rapaz, um jovem senhor, tá muito feio dizer isso, né? Mas é porque ele já é pai de 3 filhos, é um jovem. E achava que não era para ele, achava que não era capaz, e teve a visão aberta, mas não só a visão aberta. Nesse último seminário, teve uma hora lá que ele estava profetizando para pastores. A pessoa que não falava, estava com mãos impostas, profetizando. E eu disse, meu Deus! Então, assim, o que Deus pode fazer? Mas a gente não dá conta. A pastora Zenete não dá conta, a pastora Tânia não dá conta. Nós somos milhões de brasileiros convertidos verdadeiramente ao Senhor Jesus. A igreja evangélica tem aí uma expectativa de crescimento ainda exponencial pelos próximos anos, mas pode se tornar uma igreja inchada. Uma igreja que recebe pessoas doentes, que recebe pessoas opressas, que recebe pessoas aprisionadas, que recebe pessoas
completamente fora do propósito de Deus para as suas vidas e não conseguem alcançar porque estão presas em mentira, porque estão cheias de ferida, enfim. E essas pessoas continuam frequentando cultos, mais culto, mais culto, mais culto. Ótimo, a gente tem que cultuar e adorar a Deus. Mas essas pessoas precisam ser curadas e libertas. E para que tenham uma vida restaurada. E eu sei que o Senhor tem te levantado nesse tempo, não só para ali na clínica da Zoe. A gente não consegue ir na clínica da Zoe. Uma vez que o atendimento dura 4 meses, e você tem 3, 4 ministros ali para um gênero, como que você vai atender 100 pessoas? Quanto mais milhares de pessoas. Mas se quem nos assiste compartilha esse podcast com a sua liderança e diz assim, olha, tem um centro apostólico lá em João Pessoa, na Paraíba, que entende que eles foram criados para servir a igreja e para não apenas fundamentar, mas capacitar essa noiva, curar a noiva, libertar a noiva, treinar essa noiva para a guerra, para vencer o inimigo, para resistir o inimigo, encher essa noiva com o Espírito Santo, porque tem que ter esse enchimento. Eles estão disponíveis para fazer isso. Se quem nos assiste compartilha com o seu líder e o seu líder entra em contato, eu quero falar com Carla. Carla, você teria como nos ajudar aqui a estabelecer uma clínica de cura interior, um ministério de cura interior? A gente está pronto para isso. Por quê? Porque tem crentes na igreja que estão precisando ser, por exemplo, libertos. E você tem testemunho também de libertação. Então, assim, a gente já completou 1 hora de podcast. Meu Deus, como é rápido. Mas eu não posso encerrar sem você contar, por exemplo, um testemunho de libertação de uma pessoa da igreja que amava o Senhor, crente, mas que manifestava constantemente. E como foi difícil para fazer esse processo de libertação dela completo. Conta um pouquinho. Bom, essa pessoa, exatamente esse caso. A pessoa que amava o Senhor, estava lá, fazia de tudo, mas vez por outra, isso quando ela chegou a nós, a gente não sabia. Ela manifestava. Tem um momento de louvor, algo aí mais intenso ali da presença do Senhor, o inimigo não resiste. Ele não resiste. Aí ele realmente se revela. E aí essa pessoa sofria essas constantes possessões demoníacas. Mas ela faz um como águias. No Como Águias ela tem a primeira possessão, inclusive Estela até contou, né? Eu disse, é um caso tranquilo, e aí ela foi a primeira que começou, depois ela é encaminhada para o Seminário de Libertação, faz esse Seminário de Libertação. Que, me permite interromper, a gente vai ter o Seminário de Libertação, não sei quando é que você vai estar assistindo esse podcast, você que nos assiste, mas se é em 2025, em final de maio, comecinho de junho, fique de olho, porque normalmente, pelo menos ultimamente, a gente abriu as vagas e é muito rápido para preencher, só são 50, 60 pessoas. Então, fique de olho, se você precisa, vem aí o Seminário de Libertação. Exatamente. Então, assim, quando começa o seminário, que começam as renúncias, a gente faz algumas renúncias, desligamentos de alianças feitas. O Seminário de Libertação tem essa pegada, sim, que não é de emoções, mas é na área espiritual. O contratinho que eu assinei, eu tenho que rasgar ou destratar, porque... Senão o inimigo tem direito de ficar me perturbando. Porque o mundo espiritual, ele tem leis, a gente não tem mais tempo de explicar sobre isso. Então, essa pessoa começa a sofrer. O inimigo é bem violento com ela. Muitas vezes ela teve que sair carregada. A gente faz tudo para zelar pela pessoa. Então, a gente já tem salas preparadas. Então, ela foi encaminhada. E aí, eu entro na libertação dela. E foi uma libertação em camadas. Como assim? Porque não acontece instantaneamente. Muitas pessoas têm essa dúvida. Até eu, quando comecei no Ministério de Libertação, eu não entendi. Achava que sai em nome de Jesus, já saiu ali tudo. Está resolvido. Mas a cada aliança que ela ia desfazendo, ela ia fechando uma brecha e as entidades que estavam ali atuando por aquela legalidade. Conta daquela legalidade saíram. Então, ela tinha legiões. Então, a gente foi descobrindo esses inimigos e demônios que estavam possuindo ela aos poucos. Então, foi bem desafiador. Ela já estava esgotada, emocionalmente falando. Então, a gente tem que fortalecer a pessoa
Muitas vezes ela volta e depois ela é possessa de novo. Quando ela volta, ela já volta com tipo assim, eu não aguento mais e a gente tá aqui encorajando, nós estamos com você, vamos até o fim. Faz alguma palavra de encorajamento, vamos de novo. Mas foi um caso que eu digo, foi muito desafiador, foi repetido, mas Deus é lindo. Porque quando ela começava a renúncia, no ponto onde ela teve a aliança, Os demônios os demônios manifestavam. manifestavam. Então, ali eu já sabia. Então, a gente tem que estar muito ligado em tudo. Não é uma renúncia, é uma repetição, né? Então, aí eu já sabia, foi nesse ponto. E aí, quando eu dava ordem naquelas entidades ali, aí saía, Saíam. porque no poder do nome de Jesus eles É não podem isso, permanecer. é isso. Então, foi muito lindo. O Seminário. pós-seminário ainda teve uma faxinazinha a fazer. Sim. E nessa faxina eu tinha sido revestida e eu tinha entendido que eu tinha recebido algo que era no meu olho, que eles não conseguiriam resistir porque haveria fogo nos meus olhos. E eu toda hora mandava que o demônio olhasse para mim. E foi muito lindo, porque tipo assim, era aquela coisa do empoderamento do espírito, tipo assim, eu tô aqui. E era uma fúria, a gente tem uma fúria, né? Essa coisa que eu digo, não é meu, gente. Não Eu sou é. fleuma. Eu sou fleuma. Mas nessa hora eu tenho uma fúria, eu tô, tipo assim, eu tô com ódio de você, não é da pessoa. Satanás, você não fica prendendo essa vida de Jesus, possuindo não. essa pessoa. E ali teve o desfecho final, ela foi liberta completamente. Eu ainda pedi para ela ir umas 2 ou 3 vezes na Zoe para fazer checagens e tudo mais. E foi lindo, porque ela foi compartilhando ao longo dos dias. E ela, até o momento que ela conseguiu oferecer resistência, ela disse, eu estou sentindo a presença. Mas eu peguei o livro e ela começou, porque eu fui... o que acontece? A gente vai instruindo a pessoa também, Sim. que é liberta. Porque a gente sabe que eles vão tentar voltar. E aí eu fui explicando, a casa não pode estar vazia, vai preenchendo com mais adoração, mas ela já era uma pessoa que buscava o Senhor, que tinha tempo devocional e tudo, então eu digo, vá preenchendo. E fui ensinando ela a exercer a autoridade. E aí eu ensinei no livro, fazer algumas declarações, e ela sentiu na pele isso, ela disse, eu senti a presença, mas eu disse aqui, mas não. Aí ela disse, abriu, começou a fazer declarações, e ela explicando para mim, testemunhando para mim, ela disse, foi lindo, na hora a atmosfera mudou e a presença foi embora. E algumas vezes ela precisou resistir ao diabo, né? E ele fugirá. E aí eu passei muito tempo assim, de vez em quando, 3 meses depois, ela me mandava uma mensagem, olha, tá tudo bem, tal, até que ela foi completamente liberta. Mas ela vivia há muitos anos, desde a conversão dela, com essa possessão, que é um tema tão polêmico, né? Tão polêmico. E aí, se você deseja que a gente fale um pouquinho mais sobre crentes podem ser possessos, você quer saber e quer entender, coloca aqui nos comentários. Edi, por favor, compartilha com a gente, explica isso, porque é um tema bem polêmico. Mas nós temos experiência e Bíblia para te mostrar a resposta. Aguardem. Enfim, Carla, o que eu vejo aqui é que o Senhor te ungiu, você não nasceu assim, uma libertadora, você não nasceu uma ministra de cura interior, mas você nasceu debaixo de um plano de Deus que é muito maior do que você poderia pensar, sonhar ou imaginar, e mesmo com o seu temperamento mais fleumático, mesmo você sendo tão tímida ao longo da sua vida, estava, né, tímida, mas ele tinha um plano. E à medida que você se rendeu, ele te encheu com o Espírito, ele te capacitou, ele te deu as respostas, ele te concedeu graça, ele renovou a unção e foi abrindo leques, né, de frentes de ação. Então, hoje tem uma Carla que ministra cura, tem uma Carla que retira de cativeiro, tem uma Carla que liberta e libera para libertar, tem uma Carla que participa da guerra com suas flechas lançadas contra o inimigo. Enfim, tem uma Carla que até
capacita a igreja do Senhor para que tenha o ministério de cura e libertação, para que outros possam ser ajudados. Meu Deus, isso é só Deus faz, só o Espírito faz. Então eu queria encerrar esse podcast com você entregando uma palavra para quem nos assistiu, encorajando sobre essa capacitação do Espírito para viver os planos de Deus, a posição de responsabilidade que é nossa, mas também essa ousadia de ir lá, mesmo sem entender, sem saber, deixar Deus ser Deus na sua vida e através da sua vida, porque agora a glória está sendo dada a Ele. Amém. Então, eu quero dizer o seguinte, vida com propósito. É essa coisa da sensação de plenitude. Hoje eu me sinto muito plena em tudo que eu faço, mas realmente eu tinha uma pista de qual era o meu propósito. E eu fui me alinhando a isso, obedecendo, mesmo sem ver nada. Eu acho interessante que tem pessoas que acessam, já sabem o que é, mas essa sensação de tipo, eu não tenho nada, paralisa. Não faça isso. Avance. Avance com a palavra que você tem. Mas se você ainda não tem essa palavra, não tem o entendimento, porque cada um tem uma missão, um propósito nesta terra. É individual. Busque. Busque, pergunte ao Senhor, até que você entenda. Se for preciso, você começa a servir em várias frentes. Pode ser que o Senhor te mostre ali na hora que você está servindo. Mas não fique parado. Servir ao Senhor é muito bom. Mas servir naquilo que Ele te chamou para ser e fazer é melhor ainda. E se capacite. Não fique só com essa coisa de eu nasci para fazer isso, mas eu não estou afim de fazer leituras, eu não estou afim de investir financeiramente, comprando cursos online ou indo até lugares onde vai te trazer capacitação. Isso é um ledo engano, né? A gente precisa, sim, do chamado e investir no nosso chamado. Se você entende o chamado pastoral, você vai fazer o seminário, você vai precisar mergulhar na palavra, de uma forma diferente de alguém que todo mundo tem que mergulhar na palavra, mas de uma forma diferente. Você vai precisar fazer cursos de aconselhamento, buscar entender, inclusive, esse novo cenário que a gente tem, né, com tantas dificuldades nas áreas das emoções. Hoje a igreja não é mais, como é que eu posso dizer, ignorante em relação a isso. Graças a Deus tem se aberto para essa área de cura e libertação. Então, o pastor, ele não pode ser mais um pastor com um pensamento apenas no aconselhamento bíblico, tem que ser mais amplo. Então, se capacite, avance para cumprir o chamado que o Senhor deseja que você realize. E não tem quem realize por você. Na verdade, ninguém é insubstituível, né? Mas só você vai pode deixar, ser você. só você pode ser você e você vai deixar de realizar aquilo que Ele te criou para realizar. Amém. Se você quer mais informações, algumas pessoas querem saber de onde nós somos. Nós somos de João Pessoa, na Paraíba. Procura nas nossas redes sociais, Centro Apostólico Zoe, Z-O-E. E lá você vai ter mais informações sobre os nossos seminários, sobre os nossos workshops. Nós trabalhamos na área da cura interior, da restauração de vidas, da libertação de vidas, bem como na capacitação para enfrentar o inimigo na batalha espiritual, bem como no enchimento do Espírito Santo com ativação espiritual para viver propósito, entre outras áreas que o Senhor acaba nos chamando para servir a sua noiva. E nós estamos aqui para servir você também. Então, pode mandar uma mensagenzinha, a gente tem uma secretária lá no Centro Apostólico Zoe que vai anotar seu nome, de que cidade você é, se você deseja um treinamento, se você deseja que a gente esteja aí com você, ou Carla esteja com o seu pastor, você pode colocar ela em contato para que comece aí na sua igreja um ministério de cura interior e libertação. Só não fique parado. Só não assista esse podcast e guarde apenas para você. Não haja, deixa Deus te usar. Entre em contato conosco ou comenta aqui o que você gostaria de receber, de ensino, compartilha com outras pessoas, compartilha com a tua liderança e vem com a gente ser edificado para viver o propósito. No mais, até o próximo Como Águias!